Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão, a boa e velha abertura padrão de sempre. Mas o homem está aqui, vocês pediram, e aqui está Maurinho César Pereira com o seu comentário sobre Botafogo 5, Peñarol 0. E aqui vocês pedem, o pedido de vocês é uma ordem. O que vocês não me pedem rindo, o que eu não faço chorando. E aqui está, cacei, vamos lá, Pilhado, Maurinho, Vampeta, Flávio Prado, tem também aí o Dono da Bola com GV, Fernando, tem também no UOL a Domitila, tem o PVC, então tudo isso aqui nesse mais um vídeo, cara, eu acho que esse deve ser o quê? O 7º de hoje? Cabe mais, hein? Cabe mais. O 7º ou 6º, não sei, depois eu calculo isso. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. Fogão, o frango favorito para qualquer dos dois adversários que venham. Fogão tá classificado já para a final? Tem alguma chance disso ser revertido? Te surpreendeu o resultado? Faz um x-tudão aí pra gente. Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde, Nandão. Boa tarde, irmão. Boa tarde especial aos botafoguenses. Minha irmã que ontem chorou pra caramba, veio pro Rio de Janeiro só para o jogo. Meu amigo Leozinho lá de Resende também levou o pai dele chorando pra caramba. Um abraço a todos vocês. E a torcida do Botafogo. Falando sobre o jogo, primeiro, eu acho que o primeiro tempo foi da maneira com que o Peñarol gostaria. Que não teve jogo. O primeiro tempo não teve jogo. Se a gente for observar os melhores momentos, tem o chute do rapaz do Peñarol e depois tem o chute do Luiz Henrique que o goleiro pega. Acaba. Não tem mais jogo. Não teve jogo no primeiro tempo. A arbitragem extremamente conivente com a cera e com toda a balbúrdia que vinha fazendo os jogadores do Peñarol. Que é o nome dele? Tá aqui. Pode Anotei. Pode falar. Andrés José Rojas Nogueira. Terrível. Espero que guardem pra não ter mais. Terrível. A Conmebol tinha que colocar um cara com mais peso. Mas enfim. No segundo tempo, não. No segundo tempo, quando volta, a gente já viu um Botafogo diferente, que tem aquela finalização do Savarino. E aí depois que faz o primeiro, abre a porteira, o Botafogo faz 2, 3, 4, 5, poderia ter feito 6, sem muitas dificuldades. Sobre a sua pergunta, o Botafogo já é finalista da Libertadores. Não há possibilidade do Peñarol fazer 5-0 no Botafogo, 6-1, 7-2, seja lá o que maluco, for. Não existe essa Isso possibilidade. pra levar pro pênalti. Pra levar pros pênaltis. Nem o Peñarol, Não existe. nem nenhum time da América do Sul. Nenhum. Nem Palmeiras, nem Nenhum. Flamengo, nem Nenhum. Galo. Ninguém consegue meter 5-0 nesse Ninguém Botafogo. consegue fazer isso nesse Botafogo porque esse time está encaixado. Eu e o Fernandão, a gente vem falando aqui desde um pouco antes do meio do ano que o Botafogo tinha primeiro o elenco mais equilibrado do país e praticava o melhor futebol do Brasil. Muita gente riu. Muita gente falou que a gente estava viajando, que a gente era lunático. E o resultado está aí. Infelizmente, no futebol, para os trabalhos serem validados, precisam de conquistas. E o Botafogo alcançou o primeiro passo, que é chegar à decisão da Libertadores. Tem um jogo lá na semana que vem, mas esquece que vai ser um jogo só protocolar. E uma outra coisa, que eu queria externar aqui para vocês. Ontem, depois do jogo, eu fiquei lá no estádio por mais um tempo, e aí na saída eu estava conversando com os amigos e o Igor Jesus estava passando, parou ali para conversar com a gente. O nível de concentração desses caras é diferente. A gente parabenizou ele, isso aqui. Ele falou, cara, legal, a gente ganhou, muito bom. No final de semana já tem outra decisão. Se a gente tomar pancada no final de semana... É quem, domingo? Bragantino. Lá. Na terra da... Isso. Ele falou, se a gente perder o jogo, já vai vir crítica. Tudo que a gente fez hoje vai ser apagado. Mas bem-vindo ao mundo real de quem briga na primeira E prateleira. ele tá correto. É isso aí. Então, o que eu vejo, o que eu sinto dos jogadores, até mesmo do Arthur Jorge, conversando com ele ontem antes do jogo, é um clima de sim, muita concentração, uma importância muito grande para o que o Botafogo vem conquistando, mas ao mesmo tempo, esses jogadores muito leves. Isso foi antes do jogo, conversei com alguns antes do jogo. Todo mundo com um semblante alegre, feliz. Então é isso que o torcedor quer ver. Se o Botafogo vai ser favorito ou não na decisão, eu prefiro esperar para ter a certeza que vai ser o Atlético Mineiro. Porque se você me perguntar, para você qual é o melhor adversário do Botafogo na final da Libertadores? Não mete 3 no Galo, não. Não sei, já vê. O Palmeiras já fez isso também contra o River, ganhou 3-0 na Argentina, em São Paulo tomou 2-0, por muito pouco não perde a vaga.
Então eu prefiro esperar, porque o River é um time que tem mais camisa, E vai é um time ser melhor. no mesmo local onde é a final. Monumental de Nunes. Se ganhar, são 2 jogos seguidos lá, né? Porque aí depois Exatamente. da final contra o provável Botafogo lá. Isso. E assim, se você me perguntar, eu acho que o adversário mais frágil tecnicamente jogando, se a gente falar de campo e bola, é o River. Só que o River tem o fator casa. E o fator casa influencia muito. Então, se eu tivesse que escolher algum adversário, seria o Atlético Mineiro. Nando, primeiro tempo foi muito truncado porque o Botafogo caiu na lábia do Peñarol, que entrou pra tumultuar. Era briga, empurra. Teve um lance bobo que o cara do Peñarol queria brigar lá com o Luiz Henrique. Isso é uma palhaçada, sabe? Joga bola, pô. Então, assim, no intervalo parece que o Arthur Jorge, ele diz ali, né, botamos a cabeça no lugar, os nervos estavam à flor da pele, e aí com a bola no chão, não dá pro Peñarol enfrentar o Botafogo. Né? GV, boa tarde pra galera de casa, pros botafoguenses de plantão, um beijo pro Sabino, coroa gente fina pra caramba, que me ajudou pra caramba durante a minha vida, botafoguense doido, deve estar feliz pra caramba, Sabino, um beijo. GV, muito validado, todo jogo de catimba do Peñarol foi muito validado e facilitado pelo árbitro. Sem dúvida. É inadmissível que um árbitro da Conmebol permita que o jogo seja praticado da forma como que o Peñarol fez, em todos os sentidos. Retardando reposição de bola, catimbando o jogo, toda falta tinha confusão, enfim. Isso fez com que o Botafogo, que são seres humanos, que são jogadores que entraram em campo, mesmo leves, como o Flavinho falou, com uma responsabilidade imensa, gigante, não só vindo de fora para dentro, como de dentro para fora, porque os caras sabem que eles são melhores, eles sabem que a responsabilidade e favoritismo é deles. E isso traz um certo peso, sim, em um jogo desse tamanho, histórico, para um clube do tamanho do Botafogo também. É muito legal a gente perceber essa mudança, não só com relação aos gols, que foram 3 gols em 15 minutos, né, Flávio? Isso. Mas com relação à postura, ao comportamento que o Botafogo sai do vestiário e começa o jogo. O Botafogo, no primeiro tempo, ataca muito poucos espaços, coisa que o Botafogo faz com maestria durante todo o ano. Esse Botafogo do Arthur Jorge é um Botafogo que tira os seus homens de lado para dentro, deixa o lado para os seus alas ou laterais, fale como preferir, para ter essa aproximação e os caras de dentro atacar o espaço. Quantos gols a gente já viu Luiz Henrique fazer, Savarino ontem fez, Igor Jesus fez, Almada fez, atacando a última linha adversária, recebendo esse passe em profundidade. E outra coisa legal é que o Botafogo deu uma aula em como você ataca os espaços. Teve gol ontem no Botafogo em contra-ataque, teve gol por dentro com a achada do Luiz Henrique no Savarino, teve gol com passagem do lateral para um lado, oportunidades pelo lado esquerdo, teve gol até de contra-ataque. Acho que o Peñarol perdeu um pouco o sentido de onde estava em campo, tentou sair, foi o gol do Luiz Henrique, o golaço do Luiz Henrique. E a gente já falou isso aqui várias vezes, o Flavinho reforçou agora, e o Botafogo precisa vencer para validar o processo. Já viu? Não é só o processo do jogo, não é só o jogo bonito, não é só o jogo jogado, mas o processo de gestão. A gente fala de gestão séria aqui há muito tempo no Brasil, a gente tem essa dificuldade, passamos por isso durante muitos anos, e com relação ao Botafogo, esquece fora. Com relação a fora, blá, blá, blá. Mas com relação ao Botafogo, o trabalho vem sendo feito de uma forma muito legal. E a gente está vendo isso acontecer dentro do campo. A gente fala de scout do Botafogo, a gente fala de trabalho mental do Botafogo, que está lá o nosso querido Paulo Ribeiro, já há muito tempo fazendo esse trabalho. A gente fala de jogadores se construindo no campo, se aproximando, um futebol aproximado, um futebol em que os jogadores tentam fazer sempre o melhor pelo clube. E o Botafogo é uma prova disso. O jogo ontem foi muito legal, foi um segundo tempo de almanaque que eu não vejo ninguém fazer aqui há muito tempo. Botafogo fez há pouco tempo atrás um jogo que amassou alguém também no Newton Santos. Flamengo. Foi o Flamengo. Tarde, amigos do Bate Pronto. Se a vida pra você tá complicada, se pra você a coisa tá ruim, pode agora ficar mais confortável, porque tá pior pro torcedor do Peñarol. O torcedor do Peñarol que veio pro Rio de Janeiro se achando malandro, se achando espertão, o rei da cocada preta, aí queimou moto, aí destruiu quiosque, aí destruiu cadeira no estádio Newton Santos. Como ele acabou? Preso e com uma porradinha de 5-0. 5-0. Ou seja, o marginal uruguaio que veio pro Brasil se achando malandro levou de 5. Não dá nem para dizer que eles caíram de 4.
pro Botafogo. Foi 5 a 0 no Nilton Santos, já estão eliminados, pode destruir cadeirinha e destrói, inclusive, a sua mente. Porque o Peñarol tá fora da Libertadores, os torcedores estão presos, vão ficar um tempinho sem ver jogo. E outra, se a tua vida tá ruim também, imagina que pro Tite pode estar pior. Porque ontem foi confirmado o que eu sempre falei aqui. O trabalho do Tite foi patético no Flamengo. E eu falei isso aqui antes, hein? Não venham me dizer que eu sou engenheiro de obra pronta. Ontem eu falei isso aqui. Eu falei, o Botafogo vai começar a provar hoje que esse Peñarol é ridículo, que esse Peñarol é fraco. O Botafogo vai atropelar o Peñarol. Eu falei essa palavra aqui e lá no Uruguai, mas já atropelou de uma vez só. E acredite, o time que levou 5 do Botafogo não levou um gol do Flamengo do Tite em 2 jogos. 2. Eu tô falando 2 jogos. O Flamengo do Tite, de uma vez por todas, tá provado, foi ridículo. O trabalho do Tite foi ridículo. E eu imagino o Titinho ficando Tite ontem, vendo a porrada que o Botafogo deu no Peñarol. E tá confirmado, hein, Flávio Prado? Eu sou o que menos assiste o jogo aqui no programa. Mas eu já falei pra você, pro Vampeta, pro Mauro, eu sou muito sábio, irmão. Eu entendo de bola. Eu falei que o trabalho do Tite era ridículo antes dele ser demitido. Eu falei que o Peñarol não ia nem fazer cócegas no Botafogo, porque o Botafogo tem sangue no olho, coisa que o Flamengo do Tite não tinha. O Botafogo tem organização e o Botafogo tem jogador jovem hoje. Não um bando de jogador experiente que já está correndo na barriga, querendo ser campeão de Libertadores, dando o devido peso para a Libertadores da América. Uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Mauro César Pereira. Ô, Vamp, que atropelo, hein? Eu te avisei. Ontem, quando o Botafogo goleou, o Vamp me mandou mensagem. Olha aí, Tico. E eu falei, eu vou humilhar o Tite. E tá feita a humilhação, velho Vamp. Que trabalho ridículo. O Peñarol, que levou 5 do Botafogo, não levou 1 do Flamengo do Tite em 2 jogos. Boa tarde, velho Vamp. Que jogo do Botafogo, hein? Ó, pra mim, o favorito ao título da Libertadores. Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos. Uma partida, né, uma semifinal de Libertadores. Você, um dia antes, viu que o Atlético Mineiro goleou também, né? 3 a 0 o River. O River que é todo poderoso, trouxe o Galhardo de volta. O estádio provavelmente que é da final, o estádio do River. E o Botafogo no dia seguinte faz o primeiro tempo ali muito abaixo e faz no segundo tempo de encher os olhos. Foi 5, poderia ter sido até mais, né? Garante a sua passagem para a final. Se o Atlético Mineiro não ratear lá no jogo de volta, um dos 2 brasileiros, chega ao final, um dos 2 brasileiros tem um Mundial de Clubes. Tem um Mundial de Clubes. O Atlético pode se passar, se confirmar, tentar buscar o bi, e o Botafogo, daqueles famosos 12 grandes, é o único que não tem Libertadores. Pode ter sua primeira Libertadores. Tem um time forte, plantel de qualidade. Olha, se olhar o banco do Botafogo, você tem o Eduardo, que o ano passado, em algum momento, chegou a ser um dos melhores jogadores do Brasil, Tiquinho Soares. Você tem a volta aí do Júlio Santos, que não está ainda legal, mas 3 laterais esquerdos para a posição. Você tem o Cuiabano, você tem o Teles e tem o outro lá, esqueci o nome agora. O elenco do Botafogo é recheado. E ontem foi para merecer o 5 a 0, as confusões que teve no Rio de Janeiro, né, a briga, quebrando um quiosque, no estádio, arrancando cadeiras. Isso não faz parte dos atletas do
do Peñarol, isso foi a torcida, mas o Botafogo se garantiu. Dá até para respirar e botar o time titular mesmo, que forte no Campeonato Brasileiro, porque tem um ponto à frente do Palmeiras e tem essa gordura grande para o jogo de volta. E a torcida do Botafogo, se eu sou torcedor do Botafogo, eu guardo dinheiro para ir para Buenos Aires e não para ir para Montevidéu para o segundo jogo. Né? Mas foi uma partida boa, muito boa mesmo, do Luiz Henrique, né? Jogando muito também, o Savarino, o venezuelano, também atuando bem. Os 4 ali da frente, né? São 4 jogadores de seleção, né? E todo mundo participou bem, jogou bem, e foi uma goleada de segundo tempo que credencia para mim. O Botafogo já está na final. Aí eu posso ser que nem você, já está na final. Você é frouxo, né? Porra, eu não vou fazer isso com uma... Irmão, eu não vou fazer isso com 1-0, mas com 5-0, você tem que tirar 5, fazer 6 e não tomar nenhum com o ataque que o Botafogo tem, Botafogo já na final. Não, e o melhor de tudo, né, gente? Foi uma bela porrada dentro do campo, foi porrada fora de campo naquele bando de bandido. Parabéns à Polícia Militar, que deu a lição que eles mereciam, mas nem tanto também. Porque eu fiquei sabendo que foram 21 presos. Não eram só 20 depredando tudo ali no Rio de Janeiro. Mas só de ver os torcedores do Peñarol levando porrada dentro e fora do campo, aquele bando de bandido, é muito satisfatório. Agora, Mauro César Pereira, né? Eu estava conversando com os amigos botafoguenses e todo mundo sabe, eu não sou torcedor do Botafogo. Sim, eu tenho a ligação com o Flamengo. Agora, eu acho muito maneiro ver o que está acontecendo com o Botafogo. Porque, de verdade, eu tenho vários amigos botafoguenses. E todos eles, 2 deles eu encontrei recentemente, e diziam, cara, quando que eu esperei que eu podia estar comprando uma passagem, que eles tinham comprado passagem já para Buenos Aires, para ir para a final da Libertadores. Quando? Porque eu via, né, o Flamengo em 2019, 2022, e eu pensava, depois o Fluminense, e eu pensava, cara, quando o Botafogo... E, de repente, a maré virou pro torcedor do Botafogo. É claro, Mauro, eu sei, você fala muito dessa questão da SAF, que sim, uma hora pode ser prejudicial, mas nesse começo, né, para o torcedor do Botafogo, é assim, eu acho que é uma emoção que ele não pensava ter tão cedo. Tão cedo o torcedor do Botafogo não imaginava se ver numa final de Libertadores. E agora, ele já está na final da Libertadores. Não tem nem como falar, não, mas tem o jogo de volta. Aí não, gente. 5-0 não dá para tirar. Não dá para tirar. Então o Botafogo já vai para Buenos Aires. O torcedor do Botafogo já está comprando a passagem, o hotel, para Buenos Aires. E aí virou a chave desse torcedor. É um novo Botafogo. É um Botafogo, e aqui eu sou sincero, que desde 95 até o ano passado não brigava por nada de expressão. Por nada. Nem Copa do Brasil o Botafogo chegava para disputar título. E hoje a gente vê o Botafogo, que é um dos grandões do futebol brasileiro, é o único grandão do futebol brasileiro que ainda não tem Libertadores, chegando numa final e podendo desencantar. A gente vai entrando no ar na Rádio Jovem Pan, até por isso eu enrolei um pouco. No ar, hein? No ar na Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí do Botafogo que humilhou o Peñarol, e na abertura do YouTube eu falei, e claro que aqui na rádio eu vou falar, mostrando pro Tite o quanto o trabalho dele foi ridículo no Flamengo. O Botafogo fez 5 gols em um tempo contra o Peñarol. O Flamengo teve 2 jogos e não fez nenhum sob o comando do Tite. Não só o Tite. Bando de jogador também que devia aprender a ter sangue nos olhos com os jogadores do Botafogo. Porque esses jogadores do Botafogo sabem o peso real de uma Libertadores. Já o elenco do Flamengo, que muitos têm rei na barriga, não sabem valorizar a Libertadores como merece e foram eliminados pelo fraco Peñarol, foi provado isso ontem, e pelo patético Olímpia, que nem se classificou para a Sul-Americana desse ano. Então, 2 eliminações ridículas e que provam, na minha opinião, o quanto o Tite foi mal na Libertadores pelo Flamengo. Ô Mauro, a gente estava falando sobre o Botafogo,
né, dessa situação de voltar a brigar por título, de ter agora esses jogadores de peso. Olha a partida do Luiz Henrique ontem, o Savarino, o golaço do Luiz Henrique, e hoje um Botafogo favorito ao título da Libertadores e que pode ser campeão brasileiro. Imagina o Botafogo que não tem um título de expressão desde 95, claro, é uma suposição, mas imagine o Botafogo no mesmo ano, campeão brasileiro e campeão de uma Libertadores. É uma realidade, né, Mauro, que o torcedor do Botafogo não imaginava e que hoje ele está vivendo. Não, isso é evidente, até deixando bem claro. As minhas observações sobre a SAF não tem nada a ver com o que torcedor de time nenhum, seja SAF ou não, pensa. Eu não estou aqui como torcedor para ficar pensando como torcedor, que você dane que pensa o torcedor. Ele tem que comemorar. Se o time do cara, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é SAF e está ganhando, o cara vai comemorar. Quando a Parmalat desembarcou no Palmeiras aqui, saiu, o Palmeiras teve problemas. Mas quando ganhava, o palmeirense comemorava. Quando a MSI passou pelo Corinthians, deixou o Corinthians numa roubada, foi parar na segunda divisão. Mas quando foi campeão, tinha Tevez e companhia, o corintiano comemorou. A mesma coisa vale para o torcedor do Botafogo. A nossa análise sobre a SAF é uma coisa muito mais abrangente, que nem vem ao caso falar hoje, porque seria um anticlímax, né? Falar sobre esse tipo de coisa nesse momento. Eu já falei várias vezes sobre isso e tudo mais. Oportunamente falaremos, não só envolvendo o Botafogo, mas qualquer uma outra dessas SAFs do futebol brasileiro. A questão do jogo de ontem, eu acho que o primeiro tempo o Botafogo, de fato, deu sinais de risco, teve dificuldades. O Peñarol não fez um jogo ruim no primeiro tempo, saiu para o jogo. O João fez até uma boa defesa e não concedeu muitas chances ao Botafogo. Mas no momento que o Botafogo faz o primeiro gol, o Botafogo teve uma paciência, você falou do Flamengo, que o Flamengo não teve. O Flamengo, quando tomou o gol no começo, ele começou a acelerar o jogo, tentar definir tudo muito rápido. O Botafogo não caiu nessa armadilha. Aí sai o primeiro gol, uma ótima jogada do Luiz Henrique com o Savarino, o time se tranquiliza e mantém a intensidade, mantém a pressão, faz o segundo rapidamente, aí acabou. Aí o Peñarol se esfarelou. Os times do Diego Aguirre são isso, é um técnico limitado, que monta times reativos, eventualmente organizados, que conseguem ser competitivos. E foi até muito mais do que se imaginaria. Foi assim em 2011, quando ele fez a final com o Santos na Libertadores. Teve um bom momento em 2018 no São Paulo, por exemplo. E agora no Peñarol, novamente. O trabalho dele é bom, dentro do que ele pode oferecer, com esse elenco e com as suas características como treinador, né? Agora, o time picota o jogo, para o jogo, não deixa a bola rolar, o árbitro muito conivente com isso, deu só 4 minutos do primeiro tempo, podia ter dado 10 minutos, porque a cada falta que o Botafogo cometia, o jogador do Peñarol ficava 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para recomeçar o jogo, um negócio insuportável. Se o cara chega no final e fala, olha, eu vou dar 10 minutos, aí o cara fala, cara, você está adiantando nada, a gente está aqui enrolando, o cara dá 10 minutos, deu 4 minutos, 4 minutos, porra, é brincadeira isso, 4 minutos de acréscimo, ele deu no primeiro tempo, árbitro muito fraco, mas enfim. Então, assim, uma vitória acachapante de um time que se impôs como tem que ser sobre o adversário mais fraco e fez esse placar. Agora, eu discordo de algumas coisas que você falou. Primeiro, a Polícia do Rio merece parabéns coisa nenhuma, porque a Polícia do Rio foi que permitiu que aqueles vândalos da Barra Brava, Barra Amsterdã, fossem passear na praia. Quando a torcida do Corinthians sai daqui, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Santos, ou do Atlético sai de Minas e vão para o Rio, do Cruzeiro, etc., né? Eles são escoltados quando chegam na cidade e são levados para algum local onde a polícia possa controlá-los. Geralmente vão direto para o jogo. Como eles vieram do Uruguai e vieram há muito tempo, esses caras tinham que ser levados, por exemplo, o estádio Célio de Barros, ali no Maracanã, no complexo do Maracanã, que é o antigo estádio de atletismo que demoliram ali, aquele absurdo, virou um estacionamento. Lá ficaram os 36 ônibus da torcida do Peñarol do jogo contra o Flamengo. Eu vi, passei lá e vi. Vários ônibus, 36 ao todo. Fora a turma que veio de carro, de avião, etc., né? Eles deveriam pegar esses ônibus, levar para um local desses, deixar lá uma estrutura de banheiro químico, alguma coisa ali para o cara comprar ali um ambulante, um cachorro-quente, alguma coisa para comer, e vai ficar aqui, bonitão. Você vê pro jogo. Você vê pro jogo, você não vem fazer turismo no Rio de Janeiro, não vou deixar você solto, cara. Mas por que essa perseguição com os tadinhos dos uruguaios? Esses caras, em 2019, criaram uma briga na praia de Copacabana, e lá estava um grupo, era Flamengo e Peñarol, fase de grupos. Lá no tempo da Abel Braga ainda no Flamengo. O Viatri fez o gol, foi 1-0 o Peñarol esse jogo. O Flamengo é freguesaço do Peñarol, né? Eles fizeram uma confusão na praia de Copacabana, onde estavam torcedores do Flamengo, que não eram torcedores organizados, tal, esses que vão para a pista, vão brigar. Eram pessoas lá do Espírito Santo. E o homem que organizava a caravana, um senhor de 54 anos, foi agredido naquela confusão. O cara morreu depois, gente. Ficou 10 meses internado e morreu. Ele foi morto pela torcida do Peñarol, no Rio de Janeiro. Aí chegou nesse ano agora, o Flamengo jogou de novo com eles, agora há 2 meses, nem isso.
briga de novo na praia com rubro-negros e com a polícia militar. Então você já sabe do que se trata. Existe um grupo de torcedores do Peñarol que perceberam o seguinte: no Brasil a gente faz o que a gente quer. Chega lá, quebra o pau e tal. Aí vieram dispostos a isso. Deveriam ter brecado esses elementos antes. Vai passear na praia, coisa nenhuma. O cara do quiosque, coitado. Vocês viram o cara do quiosque? O cara chorando, rapaz. O rapaz destruíram o quiosque do cara, roubaram tudo, porra. Como é que deixa isso acontecer? Faça-me um favor. Se você tiver contato com a polícia uruguaia, ela vai falar, olha, esses caras aqui são caras perigosos, assim e tal. E lógico, aquele cidadão que veio para ver o jogo, que chegou ali numa boa, com os amigos, com a família, com o amigo, com a namorada, com a mulher e tal, com o pai, com a mãe, esse não tem problema. Que a maioria, você vê que ficou cheio o setor ali, mas tem um núcleo, como tem todas as torcidas aqui do Brasil também. Que se deixar, os caras vão arrumar confusão. Então a polícia foi muito mal. O próprio secretário deu uma entrevista ontem falando que o trabalho poderia ser melhor. Eles mandaram um contingente que não deu conta, aí tiveram que pedir um reforço, aí conseguiram controlar. Mas quando controlaram, o rapaz ainda tinha perdido a moto incendiada, que ele está pagando, o entregador de comida, né? Está pagando a moto. O outro perdeu praticamente o seu quiosque, pessoas foram agredidas, o caos foi instalado na praia. Que isso, gente? Então, acho que a polícia foi muito mal, muito mal. O que ela fez depois não aconteceria se ela brecasse isso no começo. Não é preciso ser nenhum gênio para compreender. Aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia chamada DRAD, que é especializada em conflitos ligados ao futebol. E no Rio de Janeiro, imagino também existam policiais que têm o mínimo de noção do que é esse universo. Como você tem que saber como funciona, por exemplo, as organizações criminosas, as milícias, para você... É a função da polícia lidar com essas coisas todas, não é? E a classificação do Botafogo é o contrário. O Botafogo se concentrou, se preparou para o jogo, né? Porque a história é o dinheiro, tudo, não é isso que eu estou falando, do trabalho. O Arthur Jorge faz um bom trabalho, o Botafogo se organizou para esse ano, parece ter aprendido lições do ano passado, tem um aspecto positivo. O Botafogo sexta-feira foi muito mal contra o Criciúma, perdeu 2 pontos valiosos, o Palmeiras encostou. Aí você pensa, pode ficar abalado? Pode. Primeiro tempo não foi bom, mas no segundo o time manteve a concentração, teve calma, fez um ótimo futebol, e em menos de 30 minutos fez 5 gols, que o Flamengo em 180 não conseguiu fazer nenhum, nessa equipe do Peñarol, que foi até muito longe. Foi até muito longe. E o detalhe, eu entendo que o Peñarol toma goleada, porque toma o segundo gol, cara, o time uruguaio, ele fica grogue. E aí que vem, acho que uma grande virtude do Botafogo ontem à noite. É como no boxe, né? O cara deu uma cambaleada, mas tem que derrubar. O Botafogo, quando fez o segundo gol e o time adversário começou a fraquejar, o terceiro foi um frango do Aguirre, que é um goleiro bem meia boca, né? 3-0, 4-0, 5-0, não parou, bateu sem pena. Derrubou no chão. Poderia até ter feito até o sexto, né? Poderia fazer mais. Então, assim, o Botafogo pensou, é a hora, vamos liquidar esse negócio. É aqui. Nós temos a oportunidade de liquidar. E agora, qual a vantagem disso? O Botafogo joga contra o Bragantino no fim de semana, força máxima, tem que ganhar a Bragança, porque ele pode preservar jogadores na semana que vem. Uma vez eu cobri um jogo, quando eu estava lá na ESPN, 2011, Champions League, semifinal da Champions League. Schalke 04 contra Manchester United. O United meteu acho que 4-1 na Alemanha. Aí, jogo de volta na Inglaterra. O Alex Ferguson botou o time todo reserva. O Anderson jogou pra caramba esse jogo. O Anderson, que era do Grêmio, botou o time todo reserva. Eu falei, pô, mas é semifinal de Champions, foi 4-1, já ganhei. Aí ele pensou no quê? Premier League, tinha um jogo no fim de semana, força máxima. O Botafogo pode fazer isso. Claro. Ele pode chegar... Não, e se dá o luxo, modo de botar reserva, sabe quem são as reservas do Botafogo? Tiquinho Soares, Zé Eduardo. Isso, um ótimo time. Aí, Tietê, Danilo. Tem ótimos jogadores. Sabe, o Cuiabano voltando. Eu acho que o Arthur já pode fazer isso tranquilamente. Ele leva todos para Montevideo, mas põe um segundo time. Deixa os caras É um no time banco. forte pra caramba ele. Você perder de 1-0, 2-0, não tem problema nenhum. Tá 5-0 a brincadeira. O até já aceitou. A torcida aplaudiu, tudo. E faz o jogo com força máxima contra o Bragantino, que tem ganhado o Bragantino. Consegue chegar à semifinal da Copa do Mundo desde o 7-1. É incrível. E não é falta de jogador. Inclusive, os jogadores estão aqui. Você viu a atuação do Luiz Henrique ontem. Eu escrevi logo depois. O meu exercício é tentar escrever alguma coisa pós-jogo que vá além do que você viu. Né? Botafogo ganhou de 5-0, você já sabe disso. Botafogo deu um show no segundo tempo, você já sabe disso. O que eu tentei fazer? Eu fui procurar um ângulo que fosse um pouco diferente. Para mim, o grande problema do Botafoguense ontem, ele escolheu o melhor em campo. Porque de todos os jogadores que estavam em campo ontem, você podia escolher o Alexandre Barbosa, você podia escolher o Luiz Henrique, você podia escolher o Savarino, você podia escolher o Almada. Para mim foi o Luiz Henrique, mas não importa, você pode escolher outro nome. E isso significa que tem jogadores de altíssimo nível no futebol brasileiro que podem produzir um campeonato melhor e uma seleção melhor. Que sejam, hoje, eu tenho alguma pesquisa nessa semana que mostrou que os clubes brasileiros ainda não representam nada no exterior. Então, precisa fazer representar. Mas enquanto não representarem, o grande produto do futebol brasileiro continua sendo a seleção brasileira. Continua sendo.
Se você vai falar futebol brasileiro, o cara vai falar camisa amarela lá, que aliás não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Boa, PC. Mas então falta treinador, como diz o Rafael Antônio Santos Ramos aqui. Não é só treinador. Hoje falta presidente da CBF. Hoje falta organização. Da CBF. E tem um detalhe nessa questão do nível do futebol brasileiro. Muita gente fala assim, mas se o Botafogo, da questão da SAF, né? O Botafogo, se não fosse a SAF, não estaria onde está. Que bom que está. Que bom que o Botafogo é SAF, que bom que está organizado, que bom que a gente tem o Luiz Henrique, que bom que a gente tem o Igor Jesus, que bom que a gente tem esse timaço. Que bom que a Leila Pereira está investindo no Palmeiras, que o Paulo Nobre lá atrás emprestou dinheiro e que hoje o Palmeiras é o Palmeiras. Que bom que o Flamengo lá atrás se organizou com Bandeira, o Landim deu continuidade e o Flamengo hoje tem 200 milhões para gastar, para contratar e performou e ganhou Libertadores. Que bom, e isso que sirva de exemplo para os outros clubes se organizarem e a gente ter um futebol competitivo. Não acho isso ruim, não. Eu acho que eu tenho que bater palma para o Botafogo pelo trabalho que está fazendo. E que bom que a torcida hoje se orgulha de ser botafoguense. Acho isso muito legal. Foi bonito demais a festa dos botafoguenses, mas aí ficou complicado pro Flamengo, hein? Esse 5-0 depois do Flamengo ter sido eliminado pelo Peñarol, PVC. Eu não sei, eu acho que tem umas coisas que são muito doidas. Uma coisa não tem a ver com a outra. O Flamengo não tem sim, problema dele. Não tem. Mas não tem. Um jogo é outro jogo. O Peñarol tomou 3-0. Mas não quer dizer nada, um jogo é diferente do outro. Um tempo foi diferente do outro. Quer ver um jogo que um tempo foi diferente do outro? A primeira fase da Libertadores, o Atlético deitou no Peñarol no primeiro tempo e fez 3-0. No segundo tempo, tomou 2-0, foi 3-2, tomou sufoco, bola na trave e quase empata o jogo. Foi Atlético e Peñarol. Foi o mesmo jogo, foi 3-0 no primeiro tempo e 0-2 no segundo. O outro jogo é outro jogo. Quando você resolveu o problema, mas que o Tite é culpado, mandou o Tite embora. Eu acho que a gente precisa lembrar que no esporte você ganha e perde. E hoje é o dia do Botafogo. Hoje é o dia do Botafogo, hoje é o dia de discutir o Botafogo. Hoje não é o dia de lamentar o Flamengo. O Flamengo já lamentou, já demitiu o Tite, já resolveu o problema dele. O Flamengo já decidiu, que o problema era o Tite. Eu nem acho que fosse o problema exclusivo o Tite, de um time que teve 11 técnicos nos últimos 6 anos. Mas digamos que o Flamengo tem todo o direito de entender que o problema era o Tite, e por isso demitiu o Tite. A vida é nova com o Felipe Luiz a tentar ganhar a Copa do Brasil. E tem chance ainda no Brasileiro. Eu só acho que assim, cara, o Flamengo não tem nada a ver com 5-0 do Botafogo. É outro jogo. O Flamengo não conseguiu ganhar do Peñarol. Por exemplo, o Peñarol não teve. O Peñarol pode dizer hoje, e acho que não vai dizer dessa maneira, porque você tomou 5-0 a Cachapanha. Você não vai dizer que o Peñarol tomou 5-0 porque o ônibus foi apedrejado. Mas no 0-1 do Flamengo não teve ônibus apedrejado. Não teve paralisação no trânsito para chegar com 15 minutos, começar o jogo com 15 minutos de atraso sem poder fazer aquecimento. Tudo isso parte no cardápio de um jogo diferente do que foi o outro jogo. Bom, pessoal, é isso. Tem um pouco de problema com esse Flamengo-centrismo, onde a mídia, fala press e tal, sempre arruma uma forma de você relacionar o Flamengo a tudo que acontece no mundo, né? Do futebol. O Botafogo ganhou, porra. Tudo bem. Pra você zoar o Flamengo, serve você dar uma alfinetadinha neles e falar, hahaha, tá vendo só? Vocês perderam pro Peñarol, a gente ganhou de 5 e tal, pá. Ok, mas agora tudo uma teoria, um raciocínio jornalístico, analista do jogo de futebol, em cima de, o Botafogo ganhou do Peñarol, e o Flamengo não fez gol do Peñarol, aí você pega aí, o trabalho do Tite foi ruim por causa disso, o Tite tem que sair. Cara, dane-se o Flamengo. É Botafogo. O Botafogo ganhou de 5-0 do Peñarol e está com uma mão e meia na final da Libertadores. É isso. Você pode fazer um pitacozinho de poucos segundos sobre o Flamengo, mas não um maior tempão, pô. Fala sério. Então, Botafogo, pra mim, tá classificado, né? Lógico que a gente tem que confirmar isso no campo, mas muito difícil que isso não se confirme. Como acho que abordaram no vídeo aí, eu vi mais de um vídeo desse programa, então não sei se eu botei todo o corte aqui. Posso ter excluído uma parte sem querer e não estou me lembrando. Mas se eu botei, eles falaram uma parte do vídeo que o Botafogo pode poupar na Libertadores. Eu iria com o time todo reserva. E como o Vampeta falou algumas vezes, é um baita time reserva. A gente tem aí Gatito, Matheus Ponte, Adrielson. A gente pode botar ali ou Pablo, ou Halter, ou Danilo Barbosa de zagueiro. Na lateral esquerda, Cuiabano ou Marçal. Volantes, se não for com Danilo na zaga, Danilo e Alan, Danilo e Tietê. Pode variar um pouco também. Aí os quatro de frente, tu pode variar bastante.
Vamos botar aí os que eu colocaria sem dúvida, né? Seria Tiquinho, Júnior Santos e Eduardo. Aí essa quarta posição pode ser um Romero centralizado no meio para criar jogadas, pode ser um Jefinho para ser mais um ponta, um Eduardo fazendo a criação, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho no trio de ataque, pode ser um garoto Yarlen, né? Não se sabe, pode ser um terceiro volante e só o Eduardo, o Júnior Santos e o Tiquinho na frente, até para conseguir segurar mais a bola e proteger mais a defesa, já que a gente está precisando só segurar o resultado e mais nada. Pode ser um monte de coisa. Pode ser uma dobra de lateral. Tu bota o Marçal atrás e o Cuiabano na frente, para ser quase que um ponta. E você proteger o lado esquerdo ali, contra os avanços do ponto direita e do lateral direito do Peñarol. Também vai bloquear um lado e conseguir neutralizar um pouco mais as bolas ofensivas do Peñarol, já que você quer segurar resultado. Então tem 1 milhão de formas de você preencher aí essa última vaguinha que sobraria, né? Porque pra mim, se você for botar um time reserva, tem que ter Eduardo, que já voltou de contusão, tem que ter rodagem, tem que ter Júnior Santos, também ganha minutagem, e o Tiquinho, que é o reserva imediato do Igor Jesus. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. E tem o Matheus Martins, claro, esqueci do Matheus Martins. Poderia ser mais uma opção. Matheus Martins aí, acho que seria até a mais provável, né? Júnior Santos, Matheus Martins, Eduardo e Tiquinho. Acho que seria esse time. Tem Carlos Alberto também, que poderia ser uma opção. Cara, o que não falta, sinceramente, o time reserva do Botafogo, vamos montar aqui o time reserva. Vamos montar um time reserva e os que sobrarem, eu vou citar depois, como um banco do banco, né? Gatito, Matheus Ponte, vamos botar aqui o Adrielson e o Halter, vai seguir uma lógica do Arthur Jorge, e o Cuiabano na lateral esquerda. Aí você tem o Danilo e o Tietê. Aí você tem, vamos dizer, o Eduardo, Matheus Martins, Júnior Santos e Tiquinho. Ficaram de fora desse time reserva, tá? De fora. Ficaram Pablo, ficaram Marçal e Hugo, ficaram Alan, Romero, Carlos Alberto, ficou também o Yarlen, ficou... eu acho que só, né? Eu acho que só. Matheus Nascimento. Olha quanto... Cara, fez quase que um time C. Vamos botar um time C do Botafogo? Seria o Raul, que é goleiro, né? Aí você montaria a lateral direita. Teria ali o Rafael, que tá machucado. Na zaga teria o Pablo. E seria... né, poderia improvisar o Marçal, que já fez a zaga algumas vezes, umas 2, 3 vezes. O Hugo na lateral esquerda. O Alan de volante. Aí você teria ali um meio com um volante só, mas você teria o Romero como um outro homem de meio campo. E ainda caberia ali, mais à frente, o Yarlen. Você poderia colocar também, aí mais à frente ainda, formando o trio de ataque, Carlos Alberto, o Matheus Nascimento. E aí sim, faltaria uma posição. Tu poderia dar o Cauê, esqueci do Cauê. Cauê ali no meio campo junto com o Romero e com o Alan. E no ataque você botaria o Carlos Alberto numa ponta, o Yarlen na outra e o Matheus Nascimento centralizado. Um terceiro time. Esse time pode jogar contra o Peñarol? Não acho prudente, né? Mas, olha só, você tem um banco de reserva pro time reserva. Que Carlos Alberto entraria tranquilamente. Romero entraria tranquilamente. Alan entraria tranquilamente. O Marçal entraria tranquilamente. Entendeu? Não faltam opções para esse Botafogo e enfrentar lá o Peñarol e garantir a vaga com certa tranquilidade. Tendo em vista o contexto que se criou com um 5-0, porque o Peñarol vai se arreganhar todo e a gente sabe que é o mantra do canal. Quem se abre o Botafogo leva taca. Então, a taca vem. Com certeza a gente até ganha dos caras lá fora, tá? O time reserva do Botafogo é muito mais forte do que o do Peñarol, tendo em vista que os destaques do Peñarol eram reservas do reserva em clubes do Brasil ano passado, como o goleiro, que era terceiro goleiro do América Mineiro, o craque no meio campo lá, o Fernandes, era terceiro reserva do Fluminense também no meio de campo. Então não temos que temer o Peñarol, estamos bem encaminhados e pensar agora no Brasileiro, que nos próximos, sei lá, um mês inteiro é só Brasileirão, o nosso foco principal, para tirar essa narrativa de que o Palmeiras só tem Brasileirão e o Botafogo se divide entre Brasileirão e Libertadores.
Agora só tem Libertadores dia 30 de novembro. Então, foco agora no Brasileirão e é elas por elas, um contra o outro, trocação franca e quem vence o melhor. Pessoal, fico por aqui. Ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!